falando direto aqui com o pessoal da Rádio Cidade de Brusque. Primeiro, parabéns aí para essa gigante vitória. Eu queria falar contigo. A primeira pergunta é, geograficamente, o Brusque começa a quebrar umas barreiras, né? Primeiro no Pará, agora na Paraíba. Tamanho, eu queria que você falasse o tamanho dessa gigante vitória do Botafogo, por tudo que envolve, né? Eles agora estão na vice-liderança da competição, se mantêm dentro do G8, mesmo que tudo dê errado, né, nos próximos resultados, e agora tem mais um jogo em casa contra o Confiança, mais um time do Nordeste. Fala um pouquinho dessa construção, dessa vitória, desse momento que vive o Brusque, esse bom momento. Primeiro assim, independente da questão do tabu, né, da primeira vez que venceu no Nordeste, a importância, né, da vitória, né, e do nosso posicionamento da tabela. Eu acredito que a gente ficará no G4, independente do que aconteça, e assim será. Creio eu, ainda vou olhar com mais calma ali, mas rapidamente eu acho que, independente de qualquer coisa, acho que a gente vai ficar entre os 4. Cara, futebol, nós temos que ter N motivos para que a gente possa pelejar e trabalhar demais todos os dias. E o Brusque não é um clube tão novo e já vem jogando com clubes nordestinos há muito tempo, né? Então nós entramos para a história como ter vencido pela primeira vez um clube nordeste, né, com o nordestino, arretado, cabra macho, como se diz aqui no Nordeste. Né? Eu fiquei feliz por isso. Primeira vitória da história do Brusque no Nordeste foi com o nordestino como treinador. Né? E no Norte também, né, contra o Paysandu. Mas enfim, é só uma, né, brincadeiras à parte. O importante é a questão do campeonato, a classificação, essas coisas aí vão ficando. Mas é bacana porque fica para a história. Né? A gente constrói a nossa história através da história que a gente constrói. Então, feliz demais, cara. Mas o mais importante está sendo a questão da nossa performance, sabe? Nas últimas 3 partidas, o nosso time teve, assim, uma performance muito segura, sabe? Que realmente ditou o ritmo e disse que realmente era o time que queria vencer a partida. Agora, é continuar, né, trabalhando para manter esse ímpeto, manter esse foco, manter essa concentração. Baixou um pouquinho, o campeonato ele é muito regular, as equipes são muito competitivas. Essa semana vai ser trabalhar em cima disso, né, de manter esse nível de performance para que a gente possa continuar vencendo. Uma avaliação que eu faço, uma ótica de fora, que estava de fora, não que a vitória ficou muito perto de ser perdida, mas foram dois bons jogadores hoje. Vou citar aqui o Matheus Nogueira, o goleiro do Brusque, e o goleiro do Botafogo, que ele também fez uma defesa espetacular lá no lance do Cléo Silva. Isso mostra o nível técnico, isso mostra o quanto essa Série C é difícil. Sim, assim, vou ser bem sincero, com todo respeito ao Botafogo, ao Surian, que é um colega de trabalho. O Botafogo só havia perdido um jogo. Na minha opinião, um dos times mais regulares com relação a jogo jogado a cada rodada. É um time que vem performando muito bem desde o primeiro jogo contra o Operário, o segundo fora contra o Remo. Mas nós precisamos ser lúcidos e justos. O primeiro tempo da gente foi muito bom. Eles tiveram uma ação importante, que foi um cabeceio, uma puta defesa do Nogueira. Eu acho que nós poderíamos naturalmente, não digo tranquilamente, ter feito uns 3 gols assim de maneira objetiva. Né? Nós entramos dentro da pequena área com a bola dominada, naquela do toque que deu passe para Everton, aquela do Alex, dentro da pequena área, assim, com jogadas construídas. Nós conseguimos, num campo extremamente encharcado no primeiro tempo, colocar a bola no chão, porque aquele lado lá dava para colocar. Quando se inverte o segundo tempo, a gente é à frente do placar e o campo pior para construir. Não que nós queríamos baixar as linhas, né? Eles tinham mais qualidade, o campo está assim, é um campo bom e o outro está muito ruim. Né? Então a gente já mudou até um pouquinho da estratégia, à frente do placar, arriscar menos o jogo por dentro, levar a bola mais para os lados, né? Tira um pouco da nossa característica, mas enfim, nós tínhamos que nos adaptarmos. Você, além de colocar em prática uma ideia de jogo, você tem que se adaptar ao ambiente, né? Isso também influencia numa partida, né? Essas questões extras. Mas eu acredito que foi justíssimo. Aí no segundo tempo, obviamente, o time deles tem muita qualidade, né? O time precisava correr atrás, obviamente que eles criaram também as oportunidades deles, e nós tivemos muitas outras oportunidades claríssimas. No jogo de oportunidades, as nossas foram muito mais claras, vamos ser bem leal, bem realista. Eles fizeram uma pressão em estar no nosso campo, mas nós tivemos ali algumas oportunidades claríssimas nos contra-ataques, assim, que os gols poderiam ter saído naturalmente. No contexto geral, resumindo a minha análise da partida, quando tínhamos que jogar, jogamos, quando tínhamos que marcar, marcamos e vencemos. Luizinho, mudança, você falou aí na questão de mudança, de quebra de linhas, as suas alterações no andar do segundo tempo, a entrada do Diego, do Rodrigo, essas um pouco mais pontuais, não foram trocas de 6 por meia dúzia, como se fala Sim. na gíria do futebol. Foram trocas que realmente modificaram o futebol do Brusque na segunda etapa. As linhas, era perceptível que a sua linha, você fez uma mudança, principalmente na linha de meio. A linha da contenção, você fez uma grande importância, você viu que o Felipe Surian colocou jogadores mais ofensivos, jogadores Sim. mais rápidos. E isso funcionou porque você estava num campo, digamos, mais duro, né? Foi mais difícil para ele fazer isso também, né? Sim.
Também, assim, preciso ser verdadeiro e sincero que 3 jogadores pediram para sair, né? O Alex, o Matos e o Totti. Né? O Alex se desgastou bastante, o Matos torceu o tornozelo e o Totti sentiu um desconforto. Né? Em meio a isso, foi uma oportunidade de também criar algumas situações estratégicas. Nós defendemos hoje, no segundo tempo, sem a bola no 4-4-2, passamos para um 5-4-1 e terminamos no 5-3-1 com a menos. E no finalzinho da partida, no 5-4 com a entrada do Olavo. Nós variamos bastante. Ok, antes o Luizinho falou aqui com a gente, ele agora vai responder a perguntas dos jornalistas de Brusque. Almeida. Professor Cláudio, canal da TV Bruscão. Faltou um pouco de preparo psicológico nos 2 lances, a expulsão do Cléo Silva e o gol? Até uma reclamação a ser feita. A iluminação aqui é muito ruim, o estádio é muito escuro, estava muito longe, eu não consegui ver ainda o que se passou ali no lance do Cléo. Então não posso falar ainda, vou ver com calma. Jerry, da CM Sports, parabéns pela vitória, professor. A equipe arranca 3 vitórias, 2 fora de casa, quebrando o tabu no Norte e no Nordeste, pois nunca havia vencido na sua história, após ter oscilado na competição. Qual a importância disso, pensando na sequência da competição? Importantíssimo, né? Entrar da metade para o final com uma arrancada dessa, né? Aumenta a confiança, chega no momento decisivo da competição com autoestima elevada. Eu acredito que nós oscilamos, eu acredito que em 2 partidas dentre todas, acho que alguns resultados, como futebol não é esporte merecimento, mas eu acho que as oscilações foram mais de resultados do que de atuações. Acho que contra o Figueirense a gente não conseguiu ter mais vontade do que o adversário. Contra o Pouso nós passamos um tempo parado e a gente faz um jogo no dia, passa 2 dias viajando para fazer um jogo contra o Pouso e eles conseguiram fazer aquele gol ali nos acréscimos, mas eu acho que em todas as outras partidas, tirando essa, se futebol fosse esporte merecimento, nós poderíamos ter mais pontos dentro da competição, alguns empates, alguma vitória. Lembro que nós fizemos um jogo contra o São José com a menos, que internamente a gente saiu muito orgulhoso. O que nós jogamos com a menos naquele dia, assim, pelo menos na minha experiência como treinador, eu nunca tinha tido aquela experiência. Mas enfim, o importante é o agora e essa sequência. Queria que você explicasse a entrada do Jansson e do Olávio. Qual a intenção naquele momento da partida? Na verdade, assim, a questão do ambiente, do campo... O campo, assim, quem não estava aqui não vai ter a exata noção. Assim, era quase que impraticável, né? Lama, todo um campo ali, sobretudo aquele meio ali. Quando nós fizemos o segundo gol, né, o Queiroz correu demais, mais desgastado. O Olavo é um jogador que tem uma bola parada muito forte, ofensiva, defensiva, né, um jogador também muito forte, muito agressivo. Então era para trocar a marcha com ele, e o Alex ele pede para sair desgastado também. O campo estava muito pesado. Né, a do Totti também ele pede para sair e a do Matos também. Então 3 substituições não foram estratégicas no primeiro momento. Né? A do Queiroz sim, mas do Alex, do Matos e do Totti não. A intenção do Jansson era a gente preencher bem o funil, fazer uma linha de 5, alargar bem a linha, né? Fechar os 4 pela frente, fechar o corredor central, dar os lados. A gente tem um goleiro que sai muito bem do gol, então às vezes eu me arrisco a deixar ele jogar pelos lados, né? Que a gente tem um funil muito bem preenchido. Né? A gente tentava segurar o resultado, nós tínhamos jogado tanto, tínhamos criado todas as oportunidades, não tínhamos feito os gols, então nós não podíamos mais tomar. Né? E só depois dos 20 minutos que nós tivemos coragem de fazer isso. E deu tudo certo, graças a Deus. Rafael, da Rádio Araguaia, parabéns pela vitória. O Brusque fez uma grande partida diante do Botafogo, mas sofreu uma pressão maior do adversário a partir da segunda metade da etapa final. Qual a sua avaliação sobre os momentos finais do jogo e o que fazer para manter a grande fase na competição? Super natural, alguns jogadores desgastados. Quando a gente faz uma linha de 5, dá um pouco mais de campo para eles, mas dá muito mais segurança dentro do nosso funil. O adversário jogando dentro de casa, ao lado da sua torcida, o adversário que só havia perdido um jogo, precisava se largar. Em contrapartida, tivemos vários contra-ataques e nós poderíamos ter matado o jogo. Umas 2, 3 chances claríssimas, com o Cléo, com o Olávio, não me recordo, mais umas 2 ali. Então, assim, foi uma pressão que eu entendo como natural, o campo impraticável para a gente conseguir construir. Eu acho que esse foi o maior empecilho e o que mais me incentivou a fazer essas substituições foram isso. Aquele campo ali também, um pouco do que a gente jogou no primeiro, foi porque também a gente tirou proveito disso, e o Botafogo também. E hoje foi um jogo muito atípico, porque um lado do campo não tinha condições de trocar 2 passes, e eu instruí a minha equipe, né, a evitar jogo por dentro e tentar forçar um jogo por fora, senão a gente ia correr muito risco ali. Carlos Allen, da NSC TV. Luizinho, momentaneamente na vice-liderança da Série C, mas com uma pontuação muito parecida da maioria dos times do G8. Já tinha vivenciado um equilíbrio tão grande nessa parte de cima da competição? Não, assim, eu tenho feito algumas séries C já na carreira, uma campanha muito boa com o Manaus, nós fizemos 26 pontos. Em 2018, na minha primeira passagem no Confiança, nós lideramos todo o primeiro turno
E assim, a gente estava com uma distância muito grande, junto com o Atlético Acreano dos demais. Como está agora, não. Assim, realmente está impressionante, né? Chamando a atenção de todo mundo que acompanha o futebol. Mas é isso aí, o importante é que a gente está chegando na frente em uma reta final da competição. João Roberto, do município, é possível dizer que, após aquela oscilação, seu trabalho no Brusque chegou ao ponto mais alto de maturidade e consolidação com essas 3 vitórias em sequência? Não, nós tivemos essa sequência no estadual também, em um dos estaduais mais fortes do Brasil. Tivemos no início da temporada 14 jogos de invencibilidade, né, jogando contra grandes clubes do futebol brasileiro, Chapecoense, Figueirense, Joinville, Avaí. Eu acho que a gente está em outro bom momento, né? A gente não pode esquecer o que nós fizemos para trás, né? A gente iniciou o ano sendo campeão, mas chegando na final de um campeonato tão forte, tão importante, de maneira invicta, né? Esse trabalho tem a maior sequência da história do clube de invencibilidade, né? Não estou falando de mim, estou falando do trabalho do todo, desse grupo, dessa comissão, né? E a gente segue lutando para buscar a classificação dentro dos 8, que é isso que vai importar. Se for mais acima, melhor ainda. Qual o substituto imediato do capitão Wallace, que vai cumprir suspensão no próximo jogo? Nós temos o Jansson e o Irã, e aí nós vamos ter a semana toda para a gente decidir isso aí. Nós temos 2 bons zagueiros para os 2 lados, né? O Irã jogador que joga com facilidade pelo lado esquerdo, o Jansson joga com facilidade pelo lado direito, né? O Jansson já jogou com o Alemão, né? O Alemão já jogou com o Irã. Tem a semana aí para a gente ver o que a gente vai fazer.